Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 13. Capítulo 69. O rei Baratheon procurou adicionar insulto à injúria. Euron sentiu no fundo da sua alma o momento em que o Kraken morreu. A conexão entre ele e a criatura facilitada pelo corno que ele tinha saqueado da velha Valíria estalou e deixou ofegante por ar. Ele mal conseguiu dar ordens aos escravos e vadios que tripulavam o silêncio para virar o maldito barco e seguir para pique a toda velocidade. No entanto, sentir era uma coisa. Ver era outra coisa inteiramente. Ele tinha assistido enquanto o rei Baratheon, de alguma forma pairar no ar sem assistência, atirava a carcaça do Kraken. Todos tinham visto, obviamente. Mas o que Euron não tinha percebido era exatamente onde Axel Baratheon tinha atirado seu Kraken. Não até ele voltar para as Ilhas de Ferro, de qualquer maneira. Lá, empalado na torre mais alta e um tanto pontiaguda do Castelo Pique, estava a carcaça do Kraken. Axel tinha o atirado de tal forma que a enorme besta tinha descido e sido espetada como uma lula normal num arpão de pesca no topo da torre do castelo, deixando o símbolo da casa Greyjoy adornar o seu assento como uma cruel troça de tudo em que eles acreditavam, tudo que lhes era caro. Para piorar ainda mais as coisas, era óbvio que Axel também os tinha deixado ir, ou melhor, deixado ele ir. O rei Baratheon tinha destruído mais da metade da frota dos Nascidos do Ferro. Com a rapidez com que se estava a mover, ele poderia facilmente ter alcançado o navio de Euron também, mas não o fez. Axel tinha permitido que Euron e o resto das suas forças corressem de volta para cá para que pudessem ver o que ele tinha feito, para verdadeiramente desmoralizá-los. Meu rei, o que fazemos agora? Qual é a vontade do Deus afogado? Euron nem se incomoda em olhar para Aeron Cabelo Molhado. Victarion tinha desaparecido, morto e afogado com o seu navio. Mas é claro que Cabelo Molhado ainda vivia, o sacerdote do Deus afogado tinha estado à espera aqui em Pique que eles voltassem vitoriosos. Eles não voltaram, obviamente, e no entanto, Aeron Greyjoy ainda acreditava que Euron tinha um plano. Ele ainda acreditava que o Deus afogado os levaria todos à vitória. Era o suficiente para fazer Euron querer cuspir sangue. Ele observa enquanto os Nascidos do Ferro que restam se esforçam para se prepararem para a frota que se aproxima. Os exércitos de Westeros estão à sua porta, o único lugar que eles nunca deveriam ter conseguido alcançar. Os seus navios podem ser vistos de um extremo do horizonte ao outro e eles chegam cada vez mais perto a cada segundo que passa. Euron, Nossark, é o suficiente para fazê-lo ver vermelho e o seu patético irmãozinho não está a ajudar as coisas com o seu choramingar. E então Euron cede aos seus impulsos, saca sua espada do cinto e vira-se para enfiar na barriga do seu último irmão vivo. Os olhos de Aeron estão arregalados de descrença enquanto ele se engasga com o seu próprio sangue, aparentemente chocado por Euron fazer tal coisa. Ele não tem certeza porque o seu irmão mais novo está tão surpreendido, no entanto. Afinal, ele tinha matado Balon também, não tinha? Ele já era um assassino de parentes, de qualquer maneira. Não que importasse mais. Nada disso importava mais. Chutando o cabelo molhado para longe da sua espada, Euron limpa a lâmina de aço valeriano nas vestes do homem moribundo e vira-se de volta para observar o inimigo a aproximar-se. Ele solta um suspiro trêmulo antes de olhar para o oceano entre ele e os navios. Bem, o Senhor é quem queria que eu matasse o bastardo. O Senhor é quem roubou a minha vida de mim, apenas para me transformar no seu cão de ataque. E agora, ó afogado? E agora aquele que habita sob as ondas? O seu Kraken está morto. O Senhor convocará mais? Ele pausa brevemente antes de rosnar quando não recebe resposta. Bem, estou à espera. Mas, nada, nenhuma coisa, exceto pelo puxão no seu peito. A conexão do Kraken pode ter desaparecido, mas a conexão do Deus afogado não. Euron poderia fugir e em circunstâncias normais ele já teria fugido a esta altura. Mas se o fizer, ele sabe o seu destino. No momento em que ele pisa num barco sem a intenção expressa de tentar matar Axel Baratheon, o Deus afogado afundará o seu navio e arrastá-lo de volta para as profundezas aquáticas pela última vez. Não era justo. Não era porra nem um pouco justo. Todos os seus planos, todas as suas ambições, reduzidas a isto. Ele poderia ter enfrentado Valíria sem o favor do Deus afogado. Ele poderia ter conquistado as Ilhas de Ferro sem precisar de uma única grama do poder daquele Deus bastardo. Ele poderia ter feito muito mais. Mas não. Foi isto que ele conseguiu. Euron Greyjoy tinha sido transformado em nada mais do que um brinquedo para um deus. E ele nem sequer tinha recebido as ferramentas de que precisava para ter sucesso na sua tarefa. Inútil. Porra, peça de merda de Deus inútil. Euron enfurece-se, batendo seu punho na pedra à sua frente, a praguejar a plenos pulmões até não ter mais ar para desperdiçar em tais coisas. E então ele fica ali, ofegante por ar e a observar enquanto as frotas de Axel Baratheon se aproximam da Ilha de Pique. Eles chegam dentro de uma hora a desembarcar nas praias. Os homens de Westeros saem em massa, a rugir a plenos pulmões e a avançar para a glória, honra e derramamento de sangue. Euron observa com indiferença enquanto os Nascidos do Ferro morrem à esquerda e à direita. Ele nunca se importou verdadeiramente com seu povo. Ele nunca se importou verdadeiramente com ninguém além de si mesmo. Axel Baratheon, é claro, entra em campo quase imediatamente, transformando o que já era uma batalha desigual num verdadeiro massacre unilateral. Os poucos escorpiões defensivos que eles têm em Pique são visados primeiro pelo Rei Voador, que os destrói com as suas próprias mãos e um sorriso selvagem, permitindo que as suas forças avancem pela praia e acabem rapidamente com os Nascidos do Ferro lá embaixo ainda mais depressa. Em breve, o castelo em si está sob cerco. Mas isso também dura meros momentos antes que Axel perceba que os seus homens chegaram ao portão. Nesse ponto, ele o arromba com força bruta, abrindo caminho para que eles continuem. Só então, enquanto os gritos de luta enchem o castelo Pique abaixo dos pés de Euron, o rei Baratheon flutua até ele onde ele está nas ameias.
O cadáver do Kraken paira sobre as suas cabeças enquanto Axel olha para cima e sorri ao ver a maldita coisa pendurada sobre o castelo de Euron. Gostou do meu presente? Euron contorce-se, recuando alguns passos para colocar distância entre eles enquanto Axel aterra nos baluartes de pedra do castelo. Ele segura a sua espada ao lado, ainda coberta com o sangue do seu irmão mais novo. O rei Baratheon mal lança um olhar para o corpo sem vida de cabelo molhado, mesmo enquanto ele saca a sua própria espada da sua cintura. O deus afogado tinha razão em temê-lo. Você não é um homem, Axel Baratheon. Você é outra coisa inteiramente. Isso apanha o rei de Westeros desprevenido, embora Euron saiba que não há como aproveitar a abertura. Por um momento, Axel parece surpreendido. Então, a sua sobrancelha arqueia-se zombeteiramente. É aqui que você me diz que o deus afogado fez fazer tudo isto? Que você estava apenas a seguir os mandamentos da sua divindade todo este tempo. O sacerdote afogado morto aos seus pés torna um pouco difícil de acreditar, se eu for honesto. Parece-me que vocês até tiveram uma pequena desavença. Euron rosna por ser ridicularizado pelo homem mais jovem. Acredite no que quiser, é a verdade. Eu estava a meio mundo de distância quando o deus afogado afundou o meu navio e me puxou para as profundezas. Ele me forçou este pacto. Um pacto que tinha um único objetivo, a sua morte. Isso faz Axel semi-cerrar os olhos pensativamente. Euron apenas solta uma gargalhada sem alegria e abana a cabeça. Para um chamado deus, ele é simplesmente tão fraco. Mesmo com o nosso pacto, ele não pode me atacar aqui por falar o que penso. Ele teve que me guiar até o corno nas ruínas da velha Valíria que me permitiu conectar e comandar o Kraken. Ele se autodenomina um deus, exige adoração e submissão. Mas no final, ele é simplesmente tão impotente. O rei Baratheon parece desconcertado por esta conversa. Talvez ele esperasse que Euron praguejasse contra ele, em vez de praguejar contra o seu pretenso deus. Mas Euron nunca foi muito crente. Na verdade, um dia eu espero que você o mate. Eu espero que você encontre um caminho para onde quer que um verme a contorcer-se como ele se esconda e você o massacre como você fez com o Kraken. Mesmo que estes sejam os meus momentos finais, eu terei consolo nessa esperança. Porque ele não vai parar de persegui-lo, Axel Baratheon. Nenhum deles vai. Isso chama a atenção do rei. O seu olhar se aguça enquanto ele franze a testa mais severamente. Eles? Quem são eles? Euron ri novamente mesmo enquanto pega sua espada com as duas mãos, segurando-a à sua frente, pronto para lutar. Os deuses, seu bastardo lento. Você é o campeão dos 7. Eles reivindicaram-no, tornaram-no seu, e estão a usá-lo para espalhar a vontade deles. Você realmente pensou que os outros simplesmente deixariam algo como você continuar a existir? Você acha que o deus afogado é a única divindade a mover-se contra você mesmo agora? Não, oh não. Este pode ser o fim para mim, mas é apenas o começo para você. Axel olha fixamente por mais um longo momento antes de levantar a sua própria espada sem palavras. Em vez de se lançar para frente, no entanto, ele pausa. Apenas mais uma pergunta antes de começarmos. Essa armadura que você está a usar, é aço valeriano? Euron olha para sua armadura. Cota de malha preta com glifos e símbolos arcanos a cobrir um pouco os padrões ondulados cinzentos escuros demasiado familiares do aço valeriano de que é feita. Após um momento ele assente, sentindo um pouco de orgulho nela enquanto mantém a sua cabeça erguida. Sim, é. Axel sorri. Os meus agradecimentos então. Eu acho que ficará melhor em mim do que em você. Então o rei Baratheon move-se. Euron tenta levantar a sua espada para bloquear, mas é inútil. No momento ele está a levantar os seus braços. No momento seguinte ele não tem braços. Ou melhor, ele não tem corpo. Euron ouviu histórias de que os homens vivem brevemente depois de serem decapitados. Infelizmente, ele tem de experimentar isso em primeira mão, pois a sua cabeça é decepada dos seus ombros. Sem dúvida para manter a sua armadura totalmente intacta e sem danos. A sua linha de visão é apenas céu por um momento antes que a sua cabeça caia no convés e ele acabe a rolar para parar bem ao lado do rosto do seu irmão morto. Euron só tem que olhar nos olhos sem vida de Aeron por um momento antes que os dedos de Axel Baratheon se curvem no seu cabelo preto. No entanto, por alguma razão, eu pensei que você seria mais forte. O deus afogado reivindicou, não foi? Se eu sou o campeão do 7 e você é suposto ser o campeão dele, onde está o seu poder? Onde está a sua força pessoal? Bem, não importa. Ele pode tê-lo de volta agora. E se ele realmente estiver lá embaixo, sinta-se à vontade para lhe dizer que eu realmente irei atrás dele a seguir se ele continuar a vir atrás de mim e dos meus. Espera, o quê? Os últimos momentos de consciência de Euron são de ser chicoteado pelo ar enquanto Axel o atira pelo céu e para o mar. E então ele atinge as ondas e não sabe mais nada. Exceto que isso não é totalmente verdade. O bastardo o enviou para o seu Deus, para o Deus que reivindicou a alma de Euron. Quando seus olhos se abrem novamente, é para uma escuridão familiar enquanto as profundezas dos domínios do Deus afogado o cercam. Só que desta vez ele não está aqui para ser persuadido a um pacto. Desta vez ele está aqui como um fracasso. Um homem morto, reivindicado por qualquer que seja o tipo de criatura que aquele que habita sob as ondas realmente é. Euron tenta gritar. Ele definitivamente tenta. Axel assobia baixinho para si mesmo enquanto observa a cabeça de Euron voar para longe antes de atingir a água. Então, ele olha para o enorme cadáver do Kraken ainda meio pendurado sobre o castelo Pique e sorri. Esse sorriso apenas se alarga quando ele olha para o cadáver decapitado de Euron, vestido com armadura de aço valeriano. Mas então o sorriso desaparece e Axel encontra-se a refletir sobre as últimas palavras do Greyjoy. Elas tinham sido ao mesmo tempo esclarecedoras e frustrantes em igual medida, em última análise. Na verdade, Euron Greyjoy deixou-o com mais perguntas do que respostas. Tudo isto era porque o deus afogado queria morto? Porque os 7 o tinham reivindicado como seu campeão.
Mas tinham sido eles a abençoá-lo e protegê-lo durante toda a sua vida ou não? Eles tinham-no capacitado ou estavam simplesmente a tirar partido da sua força e da sua fé? Mais do que isso, no entanto, os 7 estavam do lado dele supostamente. Mas e os outros deuses? Eles realmente iriam atrás dele como Euron alegava? Os deuses antigos ainda não o tinham feito, pelo que ele podia dizer. O norte, onde residiam a maioria dos seus restantes adoradores, não tinha sido nada além de inabalável e leal. E Axel não conseguia imaginar alguém como Lord Stark a ser capaz de subterfúgio. Se os deuses antigos sussurrassem algo no ouvido dele sobre Axel ser uma abominação a ser derrubada, o homem teria dito algo abertamente em vez de conspirar contra ele nas sombras. No entanto, Axel não achava que nenhuma das possibilidades estivesse realmente a acontecer. Por outro lado, Varys mencionou algo sobre Daenerys Targaryen ser acompanhada por uma sacerdotisa vermelha, não mencionou? E também algo sobre ela ensinar a princesa Targaryen magia de sangue e fogo que lhe permitiu chocar dragões ao sacrificar o seu próprio irmão. Poderia ser algo? Ou ele estava simplesmente a saltar para as sombras? Com esse pensamento, Axel sacode a cabeça, limpando o ar e soltando uma gargalhada. Aqui estava ele, completamente vitorioso, e ele estava a deixar que as palavras finais de um homem morto o afetassem. No final, Euron Greyjoy tinha sido apenas um louco que pensava que o seu Kraken de estimação lhe permitiria conquistar toda Westeros. Nada mais. Era realmente tão simples quanto isso, não era? E Euron também estava errado. Redondamente enganado e, olhando novamente para o cadáver do Kraken e depois de volta por cima dos parapeitos para onde Pyke está a ser casualmente conquistado em boa ordem, Axel sorri mais uma vez. O resto das Ilhas de Ferro cairia dentro de dias com certeza. E então Axel finalmente teria que decidir exatamente como ele ia lidar com esta coleção de rochas de merda inúteis. Mas isso está perfeitamente bem. A hora de esconder e de hesitar acabou. A partir de agora, Axel Baratheon não vai fingir ser nada menos do que o que ele realmente é. Não mais. Capítulo 70. Quando tudo está dito e feito, as batalhas terminadas e os nascidos do ferro subjugados em cada rocha fedorenta em sua pequena cadeia de ilhas. As Ilhas de Ferro são uma bagunça completa e absoluta. Isso Axel Baratheon decide, não é necessariamente uma coisa ruim, nem era totalmente inesperado. As Ilhas de Ferro precisavam de uma mudança. Os nascidos do ferro precisavam de uma mudança. E não haveria um momento melhor para ajudar as coisas do que agora, considerando tudo. Graças ao seu Kraken, Euron Greyjoy não apenas tinha apoio popular entre os nascidos do ferro, ele tinha apoio quase unânime. Isso significa que Axel não precisa ser gentil. Cada e todo nobre nascido do ferro que sobreviveu a este concurso de urina de uma guerra é um traidor dos 7 reinos. Não que muitos tenham sobrevivido de qualquer maneira. A guerra pode ter sido rápida, com apenas 2 grandes batalhas no mar e em terra se contarmos o saque de Lannisporto e o cerco de Casterly Rock. No entanto, por causa de como sua cultura funcionava, os nobres nascidos do ferro eram quase universalmente também capitães nascidos do ferro. Quando Axel aniquilou sozinho mais da metade da frota de Euron Greyjoy no mar, ele também aniquilou a maioria da nobreza nascida do ferro no processo. E como muitos deles tinham seus filhos servindo sob eles ou capitaneando seus próprios barcos, ele realmente aniquilou casas nobres inteiras em alguns casos. Além disso, os nascidos do ferro não gostavam de se render, mesmo quando confrontados com um inimigo imbatível, aparentemente. Houve alguns que quebraram ao ver o Kraken de Euron empalado na torre mais alta do Castelo Pyke, especialmente quando a subsequente força de invasão invadiu suas fortificações em meros minutos com a assistência de Axel. No entanto, a maioria lutou até a morte, e ao fazê-lo limpou ainda mais o problema para ele. Isso, em última análise, deixou Axel com alguns milhares de homens que podiam alegar ser verdadeiros nascidos do ferro diante do que antes eram dezenas de milhares. E muito menos se poderia dizer que já capitanearam um navio ou lideraram uma casa nascida do ferro. Dizia-se que os corpos de seu naufrágio de grande parte de sua frota já estavam sendo levados para as margens de Pyke e outras ilhas próximas, e provavelmente estariam por um longo tempo. E assim Axel se encontra realizando a corte a partir da cadeira de pedra marinha, um imenso bloco de pedra preta oleosa esculpida na forma de um Kraken. Ele se senta nela como conquistador que é e julga os homens trazidos diante dele um por um. A maioria enfrenta o bloco do carrasco. Alguns são autorizados a ir para a muralha para vestir o preto. Nenhum escapa sem algum tipo de punição, no entanto. Até que eventualmente Axel se encontra diante de uma massa reunida de homens. Alguns deles, bem poucos, são nascidos do ferro, mas a maioria são seu povo, lotando o salão e cercando sobreviventes nascidos do ferro por todos os lados. Algumas dessas pessoas são dos clãs da Montanha do Vale que ele trouxe consigo, especificamente os Irmãos da Lua e as Cobras de Leite. Eles já foram presenteados com algumas das terras esvaziadas aqui nas Ilhas de Ferro depois de sinalizar que queriam ficar por perto e tentar a sorte na pesca e na navegação. Axel não tinha certeza se eles seriam capazes de fazer algo de suas novas ilhas, mas no final isso dependia deles. Se os Irmãos da Lua e as Cobras de Leite poderiam realmente prosperar aqui nas Ilhas de Ferro ou não, estava inteiramente em suas próprias mãos neste momento, embora Axel, é claro, desejasse boa sorte aos 2 clãs da mesma forma. Todos, sejam eles seus homens ou não, olham para ele com reverência ou medo em seus olhos. Há focos de descrença aqui e ali, como se não pudessem confiar no que seus próprios olhos viram. Mas Axel realmente não se importa. Ele sabe que eles estão com muito medo de tentar qualquer coisa.
Finalmente se levantando da cadeira de pedra marinha, ele fica diante de todos eles, dominando-os enquanto seus olhos varrem a sala. Ele considera flutuar por um momento para um efeito adicional e pode até sentir como seria fácil se permitir fazê-lo. Mas não, por enquanto ele permanece no chão. Agora que todas as punições individuais foram distribuídas, tem uma série de decretos a fazer. Faz muito tempo que os nascidos do ferro não seguiam os caminhos antigos. 300 anos se passaram desde que Aegon, o Conquistador, matou Arrin-Oari na queima de Arrinhal e encerrou suas antigas tradições de pilhagem e saque. Há alguma mudança de pé nisso. Algumas carrancas também, dos poucos nascidos do ferro no castelo. Mas eles seguram a língua mesmo assim, sabendo que é melhor não falar agora. Axel os fixa com seu olhar, encarando cada um deles até que desviem o olhar. E no entanto, Aegon não foi longe o suficiente, foi? Por tudo que as histórias afirmam que vocês se tornaram mais civilizados após sua conquista, a verdade é vocês ainda estão tentando voltar. 300 anos e vocês ainda estão tentando trazer de volta os caminhos antigos. Ainda falando sobre nós homens verdes, e como somos fracos por não pagar o preço do ferro pela nossa sobrevivência. Axel permite que um sorriso surja em seu rosto. Ele dá um passo propositalmente ameaçador para frente e se diverte quando cada nascido do ferro diante dele dá um passo para trás. Ele zomba deles com desdém antes de fazer uma pergunta. Eu sou fraco? Eu, Axel Baratheon, primeiro de seu nome, Senhor dos Sete Reinos. Eu sou fraco? Seu rugido sacode as paredes do castelo por um momento antes que as coisas se acalmem novamente. Ninguém se atreve a questioná-lo. Fiquem à vontade para dar um passo à frente e me desafiar. Muitos de seus parentes morreram pela minha mão neste momento, afinal, incluindo seu chamado rei. Euron Greyjoy, rei das Ilhas de Ferro, trazedor dos caminhos antigos. E para quê? Para fazer com que todos vocês fossem mortos? Para levá-los à ruína assim como seu irmão Balon antes dele? Axel cospe no chão para mostrar como se sente sobre ambos os homens. Pelo canto do olho ele vê Theon se ouriçar. Asha, no entanto. Asha está em silêncio, pensativa. Quando ele encontra seu olhar, ele lhe dá um olhar significativo e uma única sobrancelha arqueada. Em resposta, ela apenas acena para ele. Muito bem, então, se é isso que ela quer. O primeiro dos meus decretos é simples. A prática da servidão termina hoje. Nunca mais haverá outro servo nas Ilhas de Ferro enquanto eu viver. Isso causa muito mais agitação entre os nascidos do ferro no salão. E, no entanto, nenhum deles está disposto a falar. Engraçado como a guerra funciona. Quando tudo está dito e feito, tudo o que resta são os covardes. Há homens que tentarão me dizer que um servo não é um escravo, que um servo não é propriedade de ninguém. Eu discordo. Novamente, sua voz levantada faz com que as paredes de pedra tremam. Axel zomba dos nascidos do ferro, rosnando enquanto os encara a todos. Não há lugar para a escravidão nos meus 7 reinos. E, portanto, não há lugar para servos também. Uma salva de palmas começa com isso. Não dos nascidos do ferro, é claro, mas de seus próprios homens. Homens de Westeros, homens de honra, homens que desprezam a escravidão tanto quanto Axel. Por 300 anos, os Targaryen permitiram que os nascidos do ferro se safassem com sua própria forma pessoal de escravidão em tudo, menos no nome. Seu pai também o fez, apesar de ter reprimido a rebelião de Balon Greyjoy. Não mais. Enquanto Axel vivesse, não mais. Além disso, o que me leva ao meu segundo decreto. A prática de tomar esposas de Sal acabou com efeito imediato. Isso é o que acontece. Finalmente, um dos nascidos do ferro silenciosos quebra a formação. O quê? Você não pode. Axel se move pelo salão mais rápido do que a maioria dos olhos pode acompanhar, parando na frente do homem que ousou falar. Sua mão aperta o ombro do nascido do ferro enquanto sua aparição repentina a meros centímetros do rosto do guerreiro faz com que as palavras fiquem presas em sua língua, enquanto ele encara de olhos arregalados e temeroso. A voz do rei, quando surge, é suave como seda, mas, no entanto, ecoa pelo salão silencioso, alcançando os ouvidos de cada homem e mulher ao seu redor. Você não sabe a metade do que eu posso e não posso fazer. Você acha que viu a profundidade do meu poder? Você acha que seu rei candidato e seu mascote foram o suficiente para sequer me fazer suar? Quando o nascido do ferro apenas treme no aperto de Axel, o rei sorri. Vá em frente. Tente a sorte. Eu vejo o punhal que você contrabandeou para cá sob sua camisa. Saque-o. Apunhale-me. Eu lhe dou permissão. Por um segundo, ele realmente acredita que o homem vai tentar. Ele é nascido do ferro, afinal. Mas no final, a covardia vence e ele permanece congelado de terror. Axel zomba e o empurra para trás com força depois de um momento para os braços de cavaleiros leais que o verão preso por ousar contrabandear uma arma para esta reunião. Por esse crime, eles provavelmente terão mais um homem nascido do ferro a caminho da muralha em breve. Voltando-se para o resto, Axel apenas encolhe os ombros, sorrindo de escárnio. Como eu estava dizendo, não haverá mais esposas de Sal, nem mais sacrifícios de sangue ao deus afogado também. Ele ficou tentado a banir a adoração ao deus afogado completamente, especialmente depois de sua conversa com Euron. Mas no final, Axel decidiu que havia limites para o que até ele poderia fazer tão cedo, especialmente dado o que ele estava planejando fazer a seguir. Se ele realmente quisesse deixar o deus afogado sem adoradores deste lado de Westeros, ele acabaria com a vida nas Ilhas de Ferro inteiramente, matando o resto dos nascidos do ferro e transportando todos os outros como servos e esposas de Sal, de volta ao continente, onde poderiam retornar às suas famílias ou encontrar novas vidas. Mas, não. Embora ele ainda fosse garantir que quaisquer servos ou esposas de Sal que quisessem retornar às suas famílias tivessem permissão para fazê-lo, ele também estava fazendo um esforço para deixar alguma aparência de civilização intacta nestas ilhas esquecidas por Deus. Por quê? Porque Achas queria. E ele sempre foi um fraco por um rosto bonito. Ah,
Mas nem tudo são más notícias, meus bons senhores. Axel bate as mãos com um sorriso largo e cheio de dentes se estendendo de orelha a orelha enquanto ele volta para a cadeira de pedra marinha e se senta nela novamente. Mais uma vez, seu tamanho puro permite que ele domine a cadeira preta como piche como conquistador que é. A casa Greyjoy serviu como lordes das Ilhas de Ferro por gerações, e embora Euron, Victarion e Aeron Greyjoy tenham se revelado todos traidores, os dois últimos filhos restantes de Balon Greyjoy permaneceram leais ao seu rei, bem como ao trono de ferro. Theon avança com isso, parecendo expectante e ansioso, mas Axel o silencia com uma mão levantada. Sinceramente, ele não quer necessariamente arruinar o dia do outro homem assim, mas ao mesmo tempo se Theon realmente pensou que Axel simplesmente daria isso a ele, ele não estava prestando atenção. Por um lado temos o último filho sobrevivente de Balon Greyjoy, que por sua vez foi criado em Winterfell como um tutelado de Lord Eddard Stark desde os 10 anos de idade. Há um estremecimento em Theon com isso, mesmo enquanto murmúrios irrompem entre os nascidos do ferro reunidos no salão. Não são murmúrios exatamente positivos, pelo que Axel pode perceber. Ainda assim, ele apenas sorri amplamente, fingindo não notar. Lord Stark é um dos homens mais honrados que conheço, e o Norte não cria fraqueza. Estou confiante de que Theon Greyjoy aprendeu muitas lições valiosas no Norte, e que ele será um súdito leal ao trono de ferro enquanto viver. Essas palavras fazem Theon estufar o peito de orgulho, deixando claro que o homem ainda não sabia como ler a sala. As palavras de Axel podem significar algo para os cavaleiros e lordes que ele trouxe consigo do continente, mas para os poucos nascidos do ferro restantes, eles já estão julgando Theon severamente, já o desprezando por sua fraqueza, embora silenciosamente. Deixando seu sorriso se transformar em uma careta, Axel gesticula com a outra mão. Por outro lado, temos a única filha de Balon, Asha Greyjoy, uma capitã por direito próprio que cresceu aqui entre vocês e tem navegado em seu próprio navio há uma década. Ela veio a Porto Real a pedido de seu pai, para investigar rumores da trama insidiosa de Euron. De todos vocês, ela é a única capitã nascida do ferro a manter sua tripulação leal ao seu rei. Ela foi inteligente o suficiente para escolher o lado vencedor. Mas ela é uma mulher. O surto indignado não vem de um dos nascidos do ferro no salão. Ou melhor, não de um dos que Axel está falando atualmente. Em vez disso, é Theon Greyjoy quem aponta esse fato bastante óbvio, incrédulo e frustrado enquanto gesticula para Asha. Asha que se adiantou a este ponto sem dizer uma palavra, apresentando-se para que todos vissem. Cabeça erguida, queixo para fora, ela encara todos os reunidos. Mas ela encara seu irmão acima de tudo. Axel apenas sorri ainda mais. Sim, ela é uma mulher, não é? Uma capitã feminina entre os nascidos do ferro é rara, mas não totalmente inédita. Uma lady ceifeira de pique, no entanto. Agora isso nunca foi feito antes, não é? Theon parece estupefato. Os outros nascidos do ferro parecem desconfortáveis. Axel mais uma vez se levanta da cadeira de pedra marinha, cruzando os braços sobre seu peito largo enquanto olha para todos eles. Seu escárnio se transforma em um sorriso perverso após um momento de silêncio. Vamos fazer algo que vocês deveriam ter feito quando Euron se esgueirou para cá para matar seu irmão e usurpar este trono estúpido. Vamos ter uma assembleia de reis. O choque se espalha pelo salão com essa proclamação. Mas é claro, Axel não terminou. Claro, os únicos candidatos permitidos a apresentar seus casos serão Theon e Asha Greyjoy, e não serão apenas os capitães que terão voto. Cada última alma viva que ainda chama as Ilhas de Ferro de lar e pretende ficar aqui depois que eu for embora terá permissão para votar nesta Assembleia de Reis, incluindo ex-servos e esposas de Sal. Os homens nascidos do ferro se ouriçam indignadamente com isso, e no entanto nenhum faz um movimento para tentar se manifestar após o último exemplo. Axel apenas ri de sua raiva impotente. E sim, estou bem ciente de que estou pervertendo suas tradições ao mesmo tempo em que as estou derrubando. Caso não fosse óbvio, esse era o ponto. E caso vocês precisassem de outra lição, Axel finalmente cede à vontade e voa. Especificamente, ele voa direto através da pedra acima de sua cabeça, rompendo o ar e saindo para o céu aberto acima do castelo. Leva apenas um momento de seu tempo para encontrar o que está procurando e uma vez que o extraiu, ele voa de volta pelo buraco no teto que ele fez. Todos mal têm a chance de reagir à sua partida. As pedras que caem de sua ascensão mal conseguem voltar ao chão antes que ele chegue entre eles novamente, segurando seu prêmio macabro no alto com uma mão. Com desdém, Axel joga o orbe brilhante maior que sua cabeça, no chão aos pés dos nascidos do ferro reunidos. Ele sorri enquanto eles percebem lentamente o que estão olhando. Um dos globos oculares do enorme cadáver do Kraken que mesmo agora, está pendurado sobre o castelo Pique. É um lembrete sólido de quão poderoso Axel realmente é. Batendo as mãos em uma palma alta que chacoalha as paredes do castelo, Axel atrai a atenção deles de volta para ele. Certo então, mãos à obra. Eles se apressam para fazer o que ele manda e Axel dirige um último olhar a Asha no processo. Ele não vai simplesmente dar a posição a ela. Mas ambos sabem que ele montou o jogo a favor dela, de qualquer maneira. Sua única competição é seu irmão fraco, afinal. Se ela não conseguir vencer Theon, então ela não merece ser a primeira lady ceifeira de pique. Simples assim. Mas no final, ambos sabem como isso vai acabar. Capítulo 71. Dias depois dos decretos de Axel Baratheon, Asha Greyjoy está no grande salão do castelo de Pique, olhando para a cadeira de pedra marinha, estranhamente preta. A assembleia de homens livres tinha acabado de terminar e ela conseguiu.
Ela foi nomeada governante das Ilhas de Ferro, a primeira mulher a deter o título, a primeira dama ceifadora de pique. Foi um pouco mais apertado do que ela esperava, em grande parte por causa de como o rei decidiu perverter e corromper suas antigas tradições para seus próprios fins. A Assembleia de Homens Livres na antiguidade deveria ser composta apenas por capitães homens de ferro. Mas é claro, era exatamente como Axel havia dito. Ele não iria deixar o povo dela escapar facilmente. E assim, ele acabou com a escravidão e as esposas de Saul. Então, ele foi um passo adiante, dando voz a cada homem e mulher nas Ilhas de Ferro. Como resultado disso, havia um grande número de indivíduos nas Ilhas de Ferro que nasceram no continente e realmente não se importavam que Theon Greyjoy tivesse sido criado na distante fortaleza de Winterfell pela casa Stark. Asha, por sua vez, teve o apoio de todos os capitães e marinheiros homens de ferro restantes de imediato. No entanto, ironicamente foi na verdade por isso que Asha venceu no final. Ela deu uma olhada no cenário e passou os escassos dias que antecederam a votação real entrando em contato com pessoas além de seus companheiros homens de ferro. Enquanto isso, seu tolo irmão Theon cometeu o erro de ir atrás dos homens de ferro restantes que já iriam votar nela, para tentar afastá-los. Mesmo assim, quando tudo foi dito e feito foi bastante apertado. Os primeiros gritos das massas reunidas na Assembleia de Homens Livres tinham sido bastante misturados, mas eventualmente a maré virou. E o nome de Asha começou a surgir de mais e mais lábios, até que o nome de seu irmão desapareceu. E assim, aqui estava ela, Dama das Ilhas de Ferro. Parabéns, Lady Greyjoy. Asha se vira bruscamente, não muito surpresa por Axel ter conseguido se aproximar dela, mas ainda pega de surpresa por sua presença repentina. Por outro lado, ela tinha sido pega de surpresa por muito do que tinha visto durante as batalhas contra seu tio. Bastardo. Axel sorri, aceitando o palavrão de bom grado, apesar de suas origens. Como Theon recebeu a notícia? Você acha que ele será um problema? Devo matá-lo por você? Asha bufa, revirando os olhos com isso, mas no final balança a cabeça. Ele está bem. Acho que o fato de ter sido um tanto apertado o acalmou um pouco. Ainda assim falei com ele. Eu disse que ele poderia assumir uma posição de oficial no meu antigo navio. Se Theon pode fazer algo de si mesmo ou não e ganhar o respeito do nosso povo a partir daí, isso caberá a ele. É claro que fica subentendido que se Theon se mostrar incapaz de mudar, pode haver um acidente no mar. O silêncio cai enquanto Axel contempla suas palavras por um longo momento antes de finalmente assentir. Então, ele inclina a cabeça para o lado, sorrindo para ela mais suavemente. Eu avisei você, Asha, e até perguntei se você queria isso. Eu quase desejei que você tivesse perdido, só para eu poder levá-la de volta para Porto Real e mantê-la como minha mulher pelo resto de seus dias. Corando, Asha se pega imaginando isso por um momento. Eu sou necessária aqui. Meu povo precisa de mim aqui. Avançando, o rei bufa sarcasticamente enquanto a olha de cima. Seu povo é escória pirata, Asha. Ela estremece, mas no final mantém sua posição, endireitando-se e projetando o queixo mesmo quando Axel para pairando sobre ela. Eles podem ser mais do que isso. Os homens de ferro podem ser mais do que isso. Asha já tem planos, na verdade. O rei estabeleceu seus decretos. Decretos com os quais a própria Asha nem sequer discordava necessariamente. E ninguém que tivesse visto o que ele podia fazer ousaria se mover contra suas palavras. Axel apenas sorri tristemente, como se lamentasse o que poderia ter sido, enquanto ele estende a mão e roça os nós dos dedos em sua bochecha. Espero que você esteja certa, Asha. Antes que ele possa se afastar, no entanto, Asha levanta a mão e o agarra no ponto mais fino de seu pulso. Eles se olham por um momento, e então a nova dama das Ilhas de Ferro praticamente avança, envolvendo o outro braço em torno do pescoço de Axel e erguendo-se na ponta dos pés para poder beijá-lo profundamente. Ele responde colocando as mãos em sua cintura depois de um momento. Asha beija Axel Baratheon mais forte que ousa, e ele a beija de volta. Eventualmente, porém, ela começa a puxá-lo, andando para trás. Ele a acompanha da mesma forma, até que eventualmente eles alcançam seu destino e Asha os vira cuidadosamente antes de empurrá-lo para se sentar em seu novo trono. A estrutura maciça de Axel honestamente a cadeira de pedra marinha Nan, mas quando Axel se senta nela, é quase como se ele o estivesse dominando com seu corpo. Vendo a maneira como sua mera presença parece zombar da relíquia mais antiga de seu povo, provavelmente não deveria excitá-la tanto. A dama ceifadora de pique, Asha Greyjoy, sobe no rei Axel, sentando-se em seu novo trono, a cadeira de pedra marinha. Eles iniciam um intenso ato físico, que para Asha simboliza a submissão de seu povo, um fato que ironicamente a excita. Asha atinge rapidamente a satisfação, mas percebe a necessidade de uma razão para Axel continuar visitando as Ilhas de Ferro. Ela interrompe o ato e pede que o rei a engravide, propondo um plano para que o filho, criado longe da influência dos Homens de Ferro, possa garantir as visitas futuras dele. Axel concorda sob a condição de que o futuro filho jamais reivindique o trono de ferro, e o encontro íntimo recomeça de forma intensa, com o rei Axel alcançando a satisfação dentro dela cumprindo a sua promessa. Claro, se ele realmente consegue engravidá-la ou não naquela primeira vez resta saber. Mesmo sentindo-se incrivelmente cheia, Asha se inclina para a frente e planta beijos pouco caracteristicamente suaves no canto da boca de Axel. Você terá que arranjar tempo para me visitar no próximo mês ou mais, apenas no caso de você não me engravidar só com uma vez. Axel grunhe, mas isso não é bom o suficiente para as necessidades dela. Ela o olha diretamente nos olhos. Por favor, prometa-me. Ele olha para ela por um longo momento, antes de assentir. Tudo bem, eu prometo. O sorriso de Asha é brilhante o suficiente para iluminar a sala, mesmo enquanto ela estremece de prazer antes de começar o ato novamente. Afinal, se ele não fosse cansar, eles poderiam muito bem ir para outra rodada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 72.
Suas palavras a Asha sobre o que viria depois da derrota de Euron ser muito mais complexo do que a própria derrota se revelaram totalmente proféticas. Afinal, matar Euron e seu Kraken e então conquistar as Ilhas de Ferro levou menos de um dia. Mas o resto, desde garantir que seus decretos fossem seguidos até hospedar a Assembleia de Homens Livres e ajudar Asha a lidar com quaisquer focos de resistência particularmente teimosos, tudo isso estava elevando sua estadia na Ilha de Pique para quase 2 semanas. Axel desejava não se importar tanto quanto se importava, porque ele teria partido agora, caso contrário. Infelizmente aqui estava ele, quase 2 semanas depois, ainda ajudando Asha a se estabelecer em seu novo governo. Para ser justo, não demoraria muito mais. Apenas mais alguns dias e o último dos barcos de Axel partiria das Ilhas de Ferro e retornaria a Westeros. E havia apenas mais uma coisa que ele realmente queria fazer antes de partir. Além de um longo e demorado adeus com Asha, é claro. Sim, Axel Baratheon estava muito pronto para deixar as Ilhas de Ferro para um futuro próximo até a próxima vez que visitasse Asha. É por isso que ele ficou tão surpreso quando foi informado de que tinha um visitante que acabará de chegar no último navio do continente. Tyrion Lannister, você certamente percorreu um longo caminho para implorar por uma audiência comigo. Ser informado da chegada do duende Lannister e de seu pedido para vê-lo tinha honestamente pego Axel de surpresa, até que ele percebeu que não deveria ter ficado tão surpreso. Da última vez que conversaram, Tyrion deixou claro que seu pai o enviou para tentar ver se ele conseguia se insinuar em uma das vagas no pequeno conselho de Axel, especificamente o cargo de mestre da moeda. Axel, por sua vez, inventou uma desculpa na hora sobre como seria um conflito de interesses. Ter um membro da casa Lannister na posição quando a coroa ainda devia uma quantia considerável de ouro, quase 1 milhão de dragões de ouro, de fato, aos Lannisters. Na realidade, ele simplesmente não queria que Tywin Lannister tivesse qualquer tipo de poder ou influência em Porto Real. O homem havia entrado na lista negra de Axel com suas ações durante a rebelião de Renly, e sua filha havia deixado uma impressão mista sobre ele. Por um lado, Cersei Lannister tinha sido uma amante bastante agradável. Por outro lado, ela tentou envenená-lo durante toda a sua vida e depois teve um colapso mental e tentou assassiná-lo com suas próprias mãos após o julgamento do Sete. Sim, mista era a palavra certa para isso. Independentemente disso, ele disse a Tyrion que a única maneira de sequer considerar o anão para a posição de mestre da moeda era se a casa Lannister estivesse disposta a perdoar o resto da dívida da coroa. Isso era algo que Axel estava confiante de que Tywin Lannister nunca aceitaria. Na verdade, ele estava tão confiante que apesar de dizer a Tyrion que lhes daria tempo até ele estar de volta com a cabeça de Euron para tomar uma decisão, Axel na verdade não tinha nenhuma intenção de retornar ao continente via terras ocidentais. Pelo menos, não por terra, de qualquer maneira. Em vez disso, ele estava planejando voar de volta para Porto Real sem parar em nenhum lugar ao longo do caminho, a menos que fosse absolutamente necessário. Ele estava ansioso por isso, de fato. No entanto, Tyrion estava aqui mesmo assim. De alguma forma, Axel duvidava que o duende tivesse vindo até aqui para entregar uma rejeição à sua oferta. Por outro lado, dado o suposto ódio de Tywin por seu filho deformado, talvez ele não devesse descartar algo assim vindo do velho leão. Inclinando-se profundamente na cintura, Tyrion Lannister mantém a posição por um longo momento. Eu vim, de fato, vossa graça. E eu agradeço imensamente por me permitir apresentar meu caso. Levantando uma sobrancelha, Axel inclina a cabeça para o lado em divertida diversão. É isso que estou fazendo? Tyrion levanta a cabeça, parecendo um pouco nervoso. Não, risquei isso. O duende parece muito nervoso. Ainda mais nervoso do que estava fora das ruínas de Lannisporto quando eles falaram pela primeira vez na tenda do Conselho de Guerra. A notícia de suas façanhas sem dúvida já havia chegado a Rochedo Casterly, não havia? Honestamente, seus feitos mais recentes eram provavelmente mais difíceis de acreditar do que os anteriores. Sobreviver a fogo vivo por 7 dias e 7 noites? Ridículo, mas pode-se talvez confiar na crença no Sete para explicá-lo. Mas matar um Kraken sozinho? Voar pelo ar e afundar metade da frota nascida do ferro por conta própria? Era tudo patentemente insano, e ainda assim havia dezenas de milhares de homens que tinham visto acontecer, e todos eles estariam contando exatamente a mesma história. Além disso, Axel não tinha intenções de esconder seu verdadeiro eu mais. Então, eventualmente, os habitantes de Porto Real o viriam voar também. Estava prestes a se tornar um fato da vida em breve. O céu é azul, a água é molhada, e o rei pode voar. Por enquanto, no entanto, Tyrion parece acreditar nas histórias e isso lhe deu um medo saudável de Axel, como deveria. Mas ao mesmo tempo, Axel não nutre uma antipatia particularmente profunda pelo anão. Pelo contrário, ele gostou do senso de humor do duende na primeira vez que conversaram. Com um suspiro, Axel acena com a mão. Continue então. Apresente seu caso, Tyrion Lannister. Obrigado, meu rei. Eu tenho uma carta assinada e selada por meu pai aqui. Se vossa graça estiver disposto a me nomear como seu mestre da moeda, então ele perdoará o resto da dívida da coroa com nossa casa com efeito imediato. Axel pisca enquanto Tyrion pega a carta e cambaleia em suas pernas atarracadas para estendê-la. Por um longo momento, o rei permanece imóvel, antes de finalmente pegá-la e abri-la. O selo realmente parece genuíno, dada a quantidade de cartas de Tywin às quais Axel foi submetido durante a rebelião de Renly. E o conteúdo é exatamente como Tyrion disse. Tywin Lannister está de fato, dando a Axel exatamente o que ele pediu. Ele está aceitando o acordo insano que Axel inventou no calor do momento. Por quê? Certamente uma dívida de 1 milhão de dragões de ouro valia mais do que um assento no pequeno conselho, certo? Ou valia? Merda, agora Axel estava sentindo falta de Jon. Por mais que ele soubesse que o homem não era perfeito, esse era o tipo de coisa para a qual Jon teria sido feito. O tipo de coisa que ele esperaria ter percebido e seria capaz de explicar a Axel. O que Tywin esperava ganhar com isso?
Mais influência em Porto Real, obviamente. Mais influência no pequeno conselho, é claro. Mas, uma influência no valor de 1 milhão de dragões de ouro. A mandíbula de Axel se aperta e suas narinas se alargam enquanto ele decide ser brutalmente honesto com o anão à sua frente. Eu confessarei que não entendo o jogo do seu pai aqui, Tyrion. O fato de ele ter concordado tão facilmente com minha exigência apenas me torna mais desconfiado e menos inclinado a aceitar este acordo. Tyrion estremece com a avaliação direta das coisas pelo rei. Estava claro que Axel sabia o suficiente para saber que Tywin estava tentando ferrá-lo de alguma forma. É tentador não fazer e dizer nada e deixar Axel rejeitar a oferta e mandá-lo de volta para Rochedo Casterly. Mas as palavras de Tywin ecoam na cabeça de Tyrion enquanto ele está ali em frente ao rei. Você nunca será meu herdeiro. Você nunca herdará Rochedo Casterly. Mesmo que Cersei não dê à luz um filho, eu preferiria nomear Lancel como meu herdeiro a permitir que você se tornasse Lorde da Casa Lannister. Eu me faço claro? O que restava para ele em Rochedo Casterly? Ele certamente não queria ficar por perto para estar perto de seu único irmão restante. Cersei era. Não, melhor não ir por esse caminho, nem mesmo na privacidade de seus próprios pensamentos. Claro, ele poderia voltar para o pai como um fracasso e então tentar viajar novamente. Talvez voltar para Vila Velha e passar seus dias entre a prostituição, a bebida e a leitura de livros na cidadela. Exceto, Tyrion suspeita que este fracasso seria um fracasso a mais. O rei está certo, a disposição de Tywin em perdoar 1 milhão de dragões de ouro em dívida é um testemunho de o quanto ele quer que este acordo seja concretizado. Se Tyrion não conseguir fazer isso funcionar, é possível que Tywin finalmente o abandone completamente, talvez até o deserdando. Sem mais mesada, sem mais nome Lannister para protegê-lo, nada além das roupas do corpo. Ele precisa muito deste acordo, Tyrion percebe. Não para sua casa, mas por sua própria causa. Então talvez seja a hora de fazer as coisas do seu próprio jeito. Vossa Graça está certo. É suspeito. Mas quando você tira um momento para olhar do ponto de vista do meu pai, começa a fazer mais sentido. Axel levanta uma sobrancelha, antes de gesticular sem palavras para Tyrion continuar. A única coisa que meu pai quis por mais tempo do que eu estou vivo é ver seu sangue sentado no trono de ferro. Se não fosse pelo acidente, teria sido Joffrey Baratheon seu neto. Mas nós dois sabemos como isso terminou. E então minha irmã fez uma completa tolice, não apenas sendo expulsa de Porto Real no processo, mas também vendo minha sobrinha Myrcella ser enviada para Ponta Tempestade. O mais longe possível do controle do meu pai. O rei ainda está ouvindo, Tyrion nota. Na verdade, é um pouco intimidante o quão focado ele está em cada palavra que cai dos lábios de Tyrion. A influência do meu pai sobre Porto Real e sua corte foi muito diminuída. E Vossa Graça já provou quão implacável será quando se trata de zerar as dívidas da coroa. Nos próximos anos, Vossa Graça sem dúvida fará questão de quitar a dívida com a Casa Lannister em primeiro lugar. Tente semanas ou meses, na verdade. Tyrion para com isso, sua boca seca enquanto ele olha para Axel em confusão. O rei sorri maliciosamente em resposta. Já que estamos sendo tão honestos um com o outro, Euron Greyjoy conseguiu completar uma viagem bem-sucedida à antiga Valíria. É de lá que ele tirou a trombeta mágica que lhe permitiu convocar e controlar seu Kraken. Sua boca fica aberta enquanto Axel simplesmente revela isso. Mas o rei está longe de terminar. Ele também trouxe de volta ao porão de um navio cheio de aço valiriano. Espadas de aço valiriano, adagas de aço valiriano, até mesmo um conjunto de armadura de aço valiriano. Sem mencionar as joias e os talheres. Eu reivindiquei tudo para mim, é claro. Pretendo vender o que preciso para conseguir os dragões de ouro para pagar as dívidas da coroa, não apenas para sua família, mas também para todos os nossos credores. O resto, darei a súditos leais e àqueles que provarem ser dignos. Um porão inteiro de navio de aço valiriano? Isso era insano. Mais do que isso, no entanto. Vossa Graça deve saber há quanto tempo meu pai tenta garantir uma espada de aço valiriano para nossa casa. Vossa Graça poderia vender apenas uma dessas espadas de aço valiriano para ele e ele não apenas perdoaria a dívida, mas também pagaria mais 1 ou 2 milhões de dragões de ouro no processo. Vossa Graça não encontrará um negócio melhor em toda Westeros. Axel ri balança a cabeça com isso. Eu sei. E no entanto eu não vou. Eu não gosto muito do seu pai, Tyrion, caso não estivesse óbvio a essa altura. Tyrion lambe os lábios, sentindo de repente um suor frio em suas costas. Ele estava com medo de Axel desde o momento em que entrou, tendo ouvido muitas histórias do que o homem era capaz para poder descartar qualquer uma delas como falsa. E o mais revelador de tudo, quando Tywin ouviu os últimos rumores, ele enviou Tyrion para cá o mais rápido possível. O que significa que até o velho leão acreditava nas coisas que estavam dizendo sobre Axel Baratheon ultimamente. Aparentemente o rei voava agora. E ele não apenas voava. Ele também puxou cadáveres de Kraken pesados demais para 1000 homens levantarem direto da água, apenas para arremessá-los no topo do castelo de Pique. Escusado será dizer que Tyrion estava pisando muito com cuidado agora. Mas isso era mais do que isso. Essa quantidade de aço valiriano liquidaria as dívidas da coroa e reabasteceria os cofres de uma vez. Por quê? Por que Vossa Graça me diria isso? Axel sorri, seus olhos brilhando enquanto ele olha para Tyrion. Vou responder a sua pergunta com uma pergunta minha. Por que você seria tão honesto sobre o pensamento do seu pai comigo? Você praticamente expôs que o plano dele é abrir mão do benefício de curto prazo fornecido pela dívida para obter um benefício de longo prazo maior ao ter você, o filho dele, no meu pequeno conselho. O rei era assustadoramente rápido na compreensão às vezes. Tyrion engole em seco, mas no final, o anão descobre que uma vez que as palavras começam a sair, elas não param.
Porque eu também não gosto muito do meu pai, Vossa Graça. Eu desprezo Tywin Lannister. Não, eu odeio na verdade. Eu odeio toda a minha família a esta altura. Os únicos homens que eram dignos do nome Lannister, meu irmão e tios, estão mortos agora. Meu pai deixou claro que eu nunca vou herdar, quer ele ainda respire ou não. Eu preciso de uma saída. Eu preciso de uma fuga. Por um longo momento Axel apenas o encara. Finalmente, o rei inclina a cabeça para o lado. Sua primeira lealdade seria a mim, não ao seu pai nem à sua casa. Tywin nunca aceitaria isso, mas Tyrion percebeu que não se importava mais. Seu pai poderia ir se ferrar. A casa Lannister poderia ir e morrer por tudo que ele se importava. É claro, Vossa Graça. Eu não vou pedir que você denuncie publicamente sua família, a menos que eles tornem isso necessário, mas esperarei que você me diga tudo o que seu pai lhe pedir. E se eu disser para você mentir para ele, você obedecerá. Tyrion arrisca seu próprio sorriso com isso. Será um prazer, Vossa Graça. Axel murmura, antes de rir novamente. Você também estará sob vigilância apertada, pelo menos no início. Eu darei ao seu pai o que ele quer e o nomearei meu mestre da moeda. Mas depois de Baelys, você não terá permissão para fazer o que quiser na posição. Tanto minha mão quanto eu estaremos observando de perto qualquer deslize ou erro. A punição para até o menor erro pode muito bem ser incrivelmente severa. Engolindo em seco, Tyrion, no entanto, assente. Ele seria autorizado a se juntar ao pequeno conselho de Axel, mas seria um mestre apenas no nome. Na verdade, ele não seria mestre de nada até conseguir provar seu valor. Honestamente, Tyrion não se importava nem um pouco com isso. Eu entendo, Vossa Graça. Muito bem. Considere-se meu mestre da moeda por enquanto, Tyrion Lannister. Vamos encontrar Lord Davos e informá-lo. Você viajará de volta para Porto Real com ele de navio, então precisará de uma cabine. Tyrion mal consegue acreditar no que ouve enquanto se move para seguir o rei para fora da sala. Isso estava realmente acontecendo. Ele seria mestre da moeda. Ele escaparia das garras de seu pai, de uma vez por todas. No entanto, seu estômago afunda quando Axel de repente para e se vira. Por um breve momento de parar o coração, ele teme que o rei tenha repensado sua decisão. Felizmente esse não é o caso. Ah, e se você estiver procurando maneiras de ganhar muitos pontos comigo, Baelys alegou ter muito ouro escondido antes de ser executado por seus crimes. Eu duvido que esteja inteiro, é claro. Encontre qualquer parte disso e você estará no caminho certo para provar verdadeiramente sua lealdade. Tyrion pisca, antes de assentir lentamente. Certo, Vossa Graça. O sorriso malicioso no rosto de Axel deixa claro que ele não espera que Tyrion realmente encontre muita coisa. Para ser justo, Baelys teria que ter sido um tolo completo para esconder qualquer coisa que ele roubou em Porto Real, certo? Por outro lado, o homem tinha que ter uma maneira de pagar as pessoas, certo? Certamente algo para se pensar. Felizmente parecia mais uma reflexão tardia do que uma expectativa real como parte de seus novos deveres. Tyrion se concentraria em provar que era realmente capaz de ser mestre da moeda antes de ir caçar tesouros ou algo assim. Esta era, de uma forma muito real, sua última chance de fazer algo de si mesmo. Ele não iria estragar tudo. Capítulo 73. Finalmente é a noite anterior à sua partida das Ilhas de Ferro. Mas primeiro, há uma última coisa que ele decidiu que precisa fazer. Silenciosamente e sem ser visto, Axel sai dos aposentos de Asha, a nova lei de ceifeira de pique exausta e dormindo de seus adeus finais em sua cama. Ele flutua por uma janela próxima para não perturbar seu descanso, voando sem palavras para longe da ilha de pique e, de fato, a uma boa distância das Ilhas de Ferro. No entanto, ele não está voando de volta para Westeros. Não, ele está indo na direção oposta inteiramente, voando para o Mar do Poente. Ao contrário do Mar Estreito, aquela fina faixa de água entre Westeros e Essos que havia sido navegada 1 milhão de vezes a essa altura, o Mar do Poente era muito mais misterioso e inexplorado. Seu verdadeiro tamanho ainda era desconhecido para o povo de Westeros, e ninguém parecia ter ideia do que existia do outro lado. Alguns afirmavam que os nascidos do ferro, em vez de descenderem dos primeiros homens, vieram de visitantes a oeste do Mar do Poente, e que a própria cadeira de pedra do mar foi criada do outro lado do corpo de água e trazida para as Ilhas de Ferro há muito tempo com o primeiro desses colonos. No entanto, se algo disso fosse o caso, aconteceu há tantos milhares de anos que nem mesmo os nascidos do ferro tinham mais o conhecimento que pudesse confirmá-lo. Eles certamente se diferenciavam dos verdeiros, como chamavam aqueles na terra principal de Westeros. Mas faziam isso independentemente de esses verdeiros serem primeiros homens ou ândalos. É certo que há alguma tentação de tentar voar através do Mar do Poente e ver o que há do outro lado. Inferno, se Axel tivesse descoberto essa habilidade de voar antes de se tornar rei. Ele poderia muito bem se ver tentando um feito ousado como esse ou voando para Essos para explorar aquele local estrangeiro. Mesmo agora, sua curiosidade o puxava, fazendo-o querer ir e ver o que havia para ser visto. Mas ele não pode. Ele tem uma responsabilidade para com seu povo, para com suas futuras rainhas e para com Westeros como um todo. Com Euron e Petyr mortos e Renly na muralha, Axel acredita que o último de seus principais inimigos foi tratado. E dados seus feitos demonstrados nesta guerra, com dezenas de milhares de homens tendo visto do que ele é realmente capaz, ele espera que a paz possa finalmente reinar sobre os 7 reinos por mais do que alguns malditos meses. Mesmo que isso aconteça apenas por causa de sua força. Essa paz não acontecerá sem ele, no entanto. Ele é necessário de volta em Porto Real, de pé e representando um obstáculo intransponível e um inimigo impossível diante de quaisquer outras ambições por seu trono. No entanto, é esse mesmo senso de responsabilidade e dever que o traz para cá, a cerca de 1000 milhas de distância das Ilhas de Ferro, voando alto sobre ondas quebrando em todas as direções até onde seus olhos podem ver.
As palavras de Euron ficaram com ele ao longo destas últimas semanas desde que ele matou o homem. Embora Axel as tenha empurrado para o fundo de sua mente, ele não conseguiu esquecê-las completamente depois de todo esse tempo. Um dia, espero que o mates. Espero que encontres um caminho para onde quer que um verme se contorcendo como ele se esconda e o massacres como fizeste com Kraken. Mesmo que estes sejam meus momentos finais, encontrarei consolo nessa esperança. Porque ele não vai parar de vir atrás de ti, Axel Baratheon. Nenhum deles vai. Axel estremece, soltando um suspiro explosivo enquanto olha para as ondas. Talvez estivesse imaginando coisas, mas era quase como se a água estivesse estendendo a mão para ele, tentando agarrá-lo e arrastá-lo para as profundezas enquanto as palavras finais de Euron se repetiam em sua mente. Os deuses, seu bastardo lento. Tu és o campeão dos 7. Eles reivindicaram-te, fizeram-te seu, e estão a usar-te para espalhar a vontade deles. Pensaste realmente que os outros iriam simplesmente deixar que algo tão forte quanto tu continuasse a existir? Pensas que o Deus afogado é a única divindade a mover-se contra ti mesmo agora? Não, oh não, não. Este pode ser o fim para mim, mas é apenas o começo para ti. Era possível? Axel honestamente não sabia se os 7 sequer existiam. Era a explicação mais positiva para sua estranheza, é claro, mas se ele tivesse sido escolhido como campeão deles, seria de pensar que eles o teriam contatado de forma mais direta a essa altura. E não, o alto septão e os mais devotos constantemente cantando seus louvores e alegando que a luz da estrela de 7 pontas estava brilhando sobre ele, não contava. Nunca houve nenhum sussurro de nenhum dos 7. Axel certamente se lembraria se eles tivessem falado com ele em algum momento ao longo de sua vida. E seria de imaginar que suas constantes idas ao grande septo de Baelor lhes teriam dado ampla oportunidade de sussurrar em seus ouvidos também. Ampla oportunidade que eles aparentemente ignoraram. Mas Euron parecia certo de si mesmo e de que havia falado diretamente com o Deus Afogado. Ele estava convencido de que foi o Deus Afogado quem os forçou ao conflito, que o fez travar guerra contra Axel. Ele também estava convencido de que o Deus Afogado não pararia de vir atrás de Axel mesmo com este fracasso. E isso não podia ser permitido. Estreitando os olhos, Axel desce até estar a apenas algumas dezenas de pés acima das ondas quebrando. Deus Afogado, ouve-me se puderes. Eu sou Axel Baratheon, primeiro de seu nome, campeão dos 7. O oceano continua a rugir, um corpo de água insondável que faz Axel tremer só de pensar nisso. No entanto, não há resposta. Axel cerra a mandíbula e fecha as mãos em punhos. Eu permiti que o culto a ti continuasse nas Ilhas de Ferro. Eu não risquei teu nome de seus lábios, como eu fui tentado a fazer. Ainda nada. Axel está apenas gritando para um monte de água? Certamente parece. Vem atrás de mim e dos meus e eu juro que não serei tão generoso uma segunda vez. Eu vou te encontrar. Eu vou te caçar até o fim dos mares, até eu localizar onde te escondes e te arrancar pela raiz. A ameaça não parece provocar mais resposta do que suas palavras anteriores. Bufando, Axel balança a cabeça. Que porra eu estou fazendo? Mesmo que o Deus Afogado exista, o único tipo de linguagem que uma criatura como ele entenderia é a violência. Atinge-o então, uma história meio lembrada de Asha. Sorrindo, ele grita uma última vez. Estou indo aí para baixo. Vamos conversar tu e eu. E então, ele inspira profundamente e mergulha, caindo sob as ondas do oceano. Assim como em sua luta com o Kraken de Euron, Axel se encontra sem visão muito rapidamente. Já estava escuro acima da água, afinal, tornando-o ainda mais escuro sob a superfície. No entanto, Axel descobre que não se importa muito. Mesmo sem a capacidade de ver, ele sente que pode pressentir as coisas ao seu redor. Uma dessas coisas é a pressão crescente quanto mais fundo ele vai. A essa distância das Ilhas de Ferro, o mar é muito mais profundo do que era onde ele lutou contra o Kraken de Euron. Ele tem certeza de que desce às mesmas profundezas que alcançou lá atrás em meros momentos agora, e então continua a descer, sem fim à vista. Quanto mais fundo ele chega, mais pressão se acumula em seu corpo, oprimindo. É apenas o peso de toda a água acima dele? Ou é a presença do próprio Deus Afogado, pressionando na tentativa de segurar Axel no lugar? Não vai funcionar, é claro. Nem restringi-lo nem afogá-lo. Ele notou isso durante sua luta com Kraken. Ele realmente não precisava respirar muito. Mas então, olhando para trás, Axel deveria ter percebido isso quando estava coberto da cabeça aos pés em fogo vivo e queimou por uma semana inteira. Claro, ele pode ter conseguido um pouco de ar aqui e ali, mas na maioria das vezes ele nem tinha pulmões ou narinas ou boca funcionando. No entanto, ele ainda viveu de alguma forma. Isto é semelhante a isso, de certa forma. Prendendo a respiração, Axel pode dizer que seria capaz de durar semanas aqui embaixo apenas com um único fôlego de ar. Não há perigo de ele se afogar aqui embaixo, o que é divertido. O Deus Afogado não tem poder sobre ele, mesmo tão longe neste suposto domínio da divindade. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, Axel pousa em solo sólido. Bem, principalmente sólido. Parece macio, como se pudesse haver areia aqui embaixo. Estreitando os olhos, embora ele ainda não veja nada, Axel pisa suavemente algumas vezes até que a areia seja varrida e haja apenas rocha sob seus pés. Só então, ele se levanta um pé e o baixa o mais forte que ele pode. Crackton. É como ele fez durante sua luta com o Kraken, exceto que desta vez Axel não está se impulsionando para cima. Ele está se golpeando para baixo com toda a sua força. E ele não para em apenas uma vez. Crackton. 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 A água explode em todas as direções ao seu redor enquanto a rocha e o solo e o que mais o fundo do mar é feito racham e se estilhaçam sob seus pés. O mundo em si parece propenso a se desfazer. Mas então Axel imaginou que poderia, e é por isso que ele foi o mais longe que pôde das Ilhas de Ferro. Ele não está se contendo agora. Pela primeira vez em sua vida, Axel não retém um único grama de sua força total. Não é sobre destruição, no entanto.
é sobre enviar uma mensagem. E enquanto ele está ali em meio aos destroços, Axel logo obtém a confirmação de que a mensagem foi recebida. Quando ele mal sente a tempo antes que fileiras de dentes maciços e afiados tentem se fechar em torno de seu corpo. Suas mãos se levantam, prendendo a enorme mandíbula antes que ela possa se fechar sobre ele, e Axel torce, girando o tubarão maciço para longe dele. E então seu pé se levanta e chuta através do corpo do tubarão, abrindo um buraco na criatura marinha que a mata instantaneamente. Claro, esse é apenas o primeiro de muitos. Monstros marinhos de todos os tipos se revezam tentando arrancar um pedaço dele. Axel não consegue ver a maioria deles, infelizmente, mas ele certamente pode categorizá-los pelo que sente enquanto prossegue com o massacre em massa. Dos menores a tubarões e outros peixes grandes, mas manejáveis, talvez 3 ou 4 vezes o seu tamanho, mas não maiores. E depois há os maiores: krakens, leviatãs, tartarugas gigantes. Ele quebra uma concha com um soco enquanto desvia das mandíbulas que mordem de uma tartaruga. Ele arranca um tentáculo de um kraken e chicoteia um leviatã para uma retirada total com ele. Ele luta como um homem possuído. Ele luta como um homem com algo a provar, algo a proteger. O deus afogado precisa saber exatamente com o que está brincando. Talvez ele pense que simplesmente não se esforçou o suficiente. Talvez ele pense que foi culpa de Euron, fracasso de Euron. Talvez ele tente novamente com o tempo, assim como Euron Greyjoy disse. Axel está aqui nas profundezas esta noite para deixar bem claro que tentar novamente seria uma ideia muito ruim. E então Axel luta. Ele luta por mais tempo e em circunstâncias mais terríveis do que jamais lutou em sua vida. Sob o peso de um oceano de água, a pressão tentando prendê-lo e retardar cada movimento que ele faz, ele luta contra monstro marinho após monstro marinho sem falhar. E sempre que eles partem, sempre que eles fogem, ele bate o pé novamente, atraindo o próximo lote para lutar contra ele mais uma vez. Onda após onda de criaturas vem em sua direção. Até que, algo novo chega. Algo verdadeiramente imenso e tão grande que por um momento, Axel acredita ser talvez o próprio deus afogado. A criatura que é mais longa do que larga, colide com Axel com uma força maior do que qualquer outra coisa jamais conseguiu, e para a diversão de Axel, ela começa a empurrá-lo para cima. Ele a soca de volta para baixo, é claro, afastando-a por um segundo, mas ela continua voltando. Até que finalmente ele sente algo novo atingir suas costas. Luz. Ele estava lutando por tanto tempo no fundo do oceano que o sol havia nascido, e era de manhã cedo do dia seguinte. Um momento após essa percepção, Axel rompe a superfície da água e se encontra no ar, além de ser capaz de ver seu último oponente pela primeira vez. Tem a cabeça de um dragão que o lembra do crânio de Balerion, o terror negro, no ventre da Fortaleza Vermelha, mas muito, muito maior. No entanto, o corpo não é de um dragão, mas sim de uma cobra. É, sem sombra de dúvida, maior do que até mesmo o Kraken de Euron havia sido. E parece quase inteligente de certa forma, enquanto pisca para ele e depois se vira, como se sua tarefa fosse tirá-lo da água e fazê-lo partir, em vez de realmente tentar matá-lo. Enquanto a maciça serpente marinha vai desaparecer nas profundezas, Axel estreita os olhos e balança a cabeça. Pensas que acabamos? Eu digo quando acabamos, porra. Ele volta para debaixo da superfície e estende a mão, seus dedos cravando-se na cauda maciça da serpente antes que ela possa desaparecer completamente. E então, ele ergue. Esta criatura cometeu um erro singular. Lá no fundo do oceano, Axel tinha sido realmente enfraquecido pela pressão, pelo peso de toda aquela água, e talvez pela própria presença do deus afogado também. Mas aqui em cima, tão perto da superfície? Sua força não está mais ligada a garantir que ele não seja esmagado contra o fundo do mar. Com um rugido, Axel irrompe pela superfície novamente, desta vez arrastando a serpente marinha com ele em vez de ser empurrado. Ele puxa e puxa, tendo que voar muito mais alto do que fez com o Kraken de Euron. Quando sua cabeça se liberta da água finalmente, a grande besta de uma serpente marinha solta um grito estrondoso e lamentoso. Mas Axel não se comove com seu pânico. Ele não sente culpa ou vergonha. Considera isto teu tributo, deus afogado. Um filho semideus, sacrificado para que eu não tenha que te caçar, porra. E então ele carrega a serpente marinha contorcendo-se de volta para as Ilhas de Ferro, voando com sua forma retorcida, gigante e contorcida em seu aperto. Bom que ele faz isso também porque, bem, quando Axel começa a se aproximar de Pique mais uma vez, ele percebe que pode não ter ido longe o suficiente para enviar sua mensagem ao deus afogado. Lá, a cerca de 100 milhas de distância das Ilhas de Ferro, está uma onda. Uma onda maciça que só parece estar crescendo também. Agora, Axel pode não ser o homem mais instruído, mas ele entende um pouco de causa e efeito. Esta onda tão alta que consumirá completamente as Ilhas de Ferro, está vindo da mesma direção que ele. Ele não entende o como, mas entende o porquê. Talvez ele pudesse culpar o deus afogado por isso, mas no fundo, Axel sabia a verdade. Suas ações causaram esta onda e provavelmente geraram outras ondas em todas as outras direções também. Mas esta direção, aquela que estava prestes a matar todos nas Ilhas de Ferro, era a única que importava. A única com a qual Axel se importava. Por um momento, Axel cerra a mandíbula, incerto do que fazer. E então a serpente marinha ainda se debatendo em seus braços o lembra de sua existência. E ele de repente sabe exatamente o que vai fazer. Com um sorriso largo, Axel voa para frente, ficando na frente da onda gigantesca. E então ele se prepara, assim como fez com o Kraken de Euron. É realmente mais fácil desta vez, já que a serpente marinha é apenas um corpo extremamente longo em vez de um corpo principal maciço e bulboso cercado por muitos outros apêndices agitados. E enquanto ele agira, ele calcula o tempo certo, e golpeia a serpente marinha de cara na onda assim que ela está passando por ele. Cabom. Como ele esperava, isso tem um bom efeito sobre a onda crescente.
O corpo gigantesco da serpente marinha corta e desestabiliza grande parte da água crescente, fazendo-a cair para trás no oceano abaixo. Além disso, a própria serpente marinha fica mais mole e para de lutar tanto. Mas não é suficiente. A onda é muito grande para um único golpe ser bom o suficiente. Isso está bem, no entanto. Axel ainda tem um semideus para matar, então ele se reposiciona e golpeia novamente. E de novo. E de novo. Cabom, cabom, cabom. Ele usa o corpo maciço da cobra do mar para chicotear a onda para longe antes que ela possa alcançar as ilhas de ferro. Ele rasga a água de novo e de novo com sua ferramenta improvisada de porrete, até que não resta nada da ameaça existencial a Asha e seu povo. Quando ele termina, ele também matou a serpente marinha, reduzindo seu rosto a nada mais do que um crânio ensanguentado e as escamas na porção superior de seu corpo a uma verdadeira bagunça. Isso está bem, no entanto. Na verdade, isso foi principalmente intencional. Voando as últimas dezenas de milhas de volta para Pique, Axel joga a serpente marinha na praia. Ou melhor, ele deixa cair sua cabeça e a primeira porção de seu corpo na praia. O resto de sua forma verdadeiramente maciça e extremamente longa desaparece sob as ondas, estendendo-se pelo fundo do mar perto da ilha. Enquanto Axel aterrissa ao lado do crânio ensanguentado e esfolado da serpente marinha, ele vê Asha correndo para a praia em sua direção, alguns de seu povo atrás dela. Seus olhos estão arregalados enquanto ela se aproxima dele e de sua morte, seu queixo caído em descrença. Sua boca se abre e se fecha várias vezes antes que ela finalmente encontre sua voz. Vossa Graça, com todo o respeito, que porra foi aquilo? O senhor, isto é um dragão marinho. Um destes não é visto desde a época do Rei Cinzento. Axel sorri perversamente, tendo olhos apenas para Asha, mesmo que suas palavras sejam destinadas aos homens atrás dela também. Lembra-te da história que me contaste sobre o sacerdote Rei Lodos que se julgava filho do deus afogado? Asha pisca rapidamente antes de acenar com a cabeça hesitante. Rindo, Axel olha para sua morte. Um dragão marinho, hein? Então talvez não seja um semideus. Bem, achei inspirador, e eu me senti na necessidade de ter um bate-papo com o deus afogado também para que pudéssemos estabelecer algumas regras básicas, por assim dizer. Estendendo a mão, ele bate uma mão no osso exposto do crânio do dragão marinho. Eu graciosamente ofereço esta morte e toda a riqueza que ela contém à recém-nomeada Lady Ceifeira de Pique, juntamente com o cadáver do Kraken atualmente no topo de seu castelo, que Asha Greyjoy decida o que fazer com este prêmio. E saibam disto, vosso rei alcançou um entendimento com o deus afogado. Ele tinha? Axel honestamente não tinha certeza, mas estava mais do que disposto a mentir sobre isso. E se o deus afogado fizesse outro movimento contra ele depois disso, então Axel cumpriria suas ameaças de caçar o bastardo, divindade ou não divindade. Ele tinha acabado de jogar. Qualquer um que ousasse torná-lo seu inimigo estaria encrencado. Capítulo 74. Tywin Lannister tinha muitos arrependimentos, mais do que jamais se atreveria a deixar alguém saber. Ele está agora no ponto mais alto de Rochedo Casterly, a olhar para a frota de navios representados por minúsculos pontos na distância. Estas são as últimas das frotas Real e Redvine, ambas as armadas a fazer a viagem para o sul para retornar à Árvore ou continuar a contornar Westeros até Porto Real. Com a sua partida das Ilhas de Ferro, a guerra entre os Sete Reinos e Euron Greyjoy está oficialmente terminada. E o maior perdedor, de longe, tem que ser as terras ocidentais. O maxilar de Tywin encerra-se com o pensamento, as suas mãos a agarrarem o parapeito de pedra à sua frente. Claro, os nascidos do ferro perderam a guerra, falhando na sua mais recente tentativa de se tornarem independentes do trono de ferro mais uma vez. E claro, a maioria das suas casas estava sem lordes, os seus números completamente dizimados pelas batalhas navais e pela subsequente luta no Castelo Pique. Isto deixou os bastante numerosos ex-escravos numa vantagem ainda mais esmagadora do que teriam tido antes. Mas mesmo que tudo isso fosse verdade, mesmo que as Ilhas de Ferro fossem agora governadas por uma mulher, de todas as coisas, Tywin ainda sentia que eram as suas terras e a sua casa que tinham saído pior de toda esta confusão. Kevan tinha morrido, Lannisporto em ruínas, a frota Lannister destruída mais uma vez. E o que exatamente eles tinham para mostrar por isso? O seu anão demoníaco e atrofiado de filho feito mestre da moeda pelo preço de quase 1 milhão de dragões de ouro. Sim, Tywin Lannister tinha muitos arrependimentos, mas o seu maior arrependimento de todos era certamente permitir que o choque e a surpresa das mortes de Robert, Joffrey e Tommen o vencessem há tanto tempo. Se ele tivesse se movido mais rapidamente. Se ele tivesse agido no momento em que a informação chegou de Porto Real. Se ele tivesse sido excepcionalmente rápido, Tywin poderia até ter estado na cidade antes que Jon Arryn sequer voltasse com Axel Baratheon. Claro, se ele soubesse do que Axel era verdadeiramente capaz, ele teria feito tudo ao seu alcance para se ingraciar com o jovem, não importa suas origens. Não importa o facto de que a sua ascensão estava a cuspir na cara da família de Tywin e de todos os planos que ele alguma vez fizera. Pelos infernos, talvez se ele tivesse jogado as suas cartas corretamente, ele poderia ter combatido os planos insanos de Cersei, ajudado Axel a assumir-se, e até acabado por substituir Jon Arryn como mão do rei quando o pequeno conselho ardeu em chamas. E mesmo depois de ter perdido aquela primeira oportunidade, Tywin ainda poderia ter agido mais rápido quando o rei Baratheon deixou claras as suas intenções traidoras. Na altura, recuar e ver como tudo se desenrolava parecia ser a coisa inteligente a fazer. Por que gastar a força das suas terras contra os exércitos combinados da Campina e das Terras da Tempestade por causa de um bastardo Baratheon que tinha tirado tudo dele, afinal? Claro, sabendo o que ele sabia agora, Tywin teria de bom grado gasto as vidas do seu povo miúdo para ganhar boa vontade com Axel Baratheon. O bastardo acabou por não ser bastardo de todo. Ele acabou por ser outra coisa inteiramente.
Infelizmente, um Tivin inconsciente ganhou a inimizade do rei para sua casa através das suas ações. Para ser justo, nada disso fazia sentido. Mesmo agora, Tivin não conseguia começar a explicar como Axel podia fazer as coisas que ele podia fazer. Sobreviver a uma série de venenos, incluindo o estrangulador? Assustador, mas talvez não a coisa mais assustadora que Tivin alguma vez ouviu falar. Sobreviver ao que múltiplas testemunhas juraram que deveria ter sido um golpe fatal naquele julgamento dos 7? Mais uma vez, não estava fora do reino das possibilidades. Mesmo que Picelli tivesse ficado perplexo e irado por nem sequer lhe ter sido permitido examinar e administrar ajuda à ferida do rei. Agora, sobreviver à explosão de fogo vivo foi onde as coisas começaram a ficar inacreditáveis. Arder por 7 dias e 7 noites enquanto ajoelhava perante a estátua do pai no grande septo de Bailor soou particularmente farsesco para Tivin quando ele ouviu falar disso pela primeira vez. E no entanto, isso foi seguido por rumores de que Axel Baratheon de alguma forma viajou para o Ninho da Águia, administrou justiça a Petyr Baelys e Lysa Arryn, e depois estava de volta a Porto Real dentro de no máximo 3 dias. Isso também soou distintamente estranho, mas Tivin assumiu que era algum truque de ator, um sósia de algum tipo. Na verdade, usar truques de ator e sósias poderia ter explicado o fogo vivo também. Não podia explicar tudo o que Tivin tinha ouvido sobre as batalhas contra os Nascidos do Ferro, no entanto. Quando os primeiros navios que transportavam homens Lannister chegaram de volta às ruínas de Lannisporto após a subjugação dos Nascidos do Ferro, Tivin passou um dia inteiro a entrevistar marinheiros e cavaleiros das terras ocidentais, a obter as suas histórias e anotar as suas próprias observações. Quando ele terminou, simplesmente não havia como negar. Nenhum truque de ator poderia possivelmente explicá-lo, especialmente não quando todos contavam exatamente a mesma história. Não só Axel saltou do seu navio almirante para a água para lutar diretamente com o Kraken de Euron, mas ele também matou a maldita coisa, e revelou que tinha a capacidade de voar para além disso. Isso, Tivin teve que admitir, essa notícia quase o destruiu. Axel Baratheon acabou por não ser homem, mas sim um monstro. Até um demônio talvez, exceto que a esta altura era tarde demais para sequer tentar manchá-lo com esse pincel. Jon Arryn deve ter sabido. Ele deve ter aconselhado o jovem rei a esconder as suas verdadeiras habilidades e a construir o seu relacionamento com a fé dos 7 pelo maior tempo possível. Então, quando Jon morreu, Axel parou de se conter. E no entanto, não importava mais porque nessa altura a fé estava do lado dele. E eles estariam sempre do lado dele, não importa o que. No que dizia respeito ao Alto Septão e aos mais devotos, ele não era um demônio ou um monstro. Ele não era algum tipo de feiticeiro ou bruxo a praticar magia. Não, ele era abençoado pelo 7. Ele era o avatar do guerreiro. O que ele realmente era perigoso. Era a isso que se resumia verdadeiramente no final. Axel tinha sozinho matado o mesmo Kraken que tinha afundado a frota Lannister e destruído toda Lannisporto. E ele podia voar com o seu poder sem a ajuda de dragões ou mesmo asas. O que significava que ele poderia estar em qualquer lugar nos 7 reinos, provavelmente dentro de um dia. Entretanto, a casa Lannister nunca esteve mais fraca. E não havia nada que Tivin pudesse fazer a respeito. Perdoar a dívida restante da coroa para colocar Tyrion no pequeno conselho era o máximo que ele podia conseguir a esta altura. Além dessa pequena quantidade de influência e da esperança de que Tyrion não desgraçasse a si mesmo ou o nome Lannister mais do que já o fazia ao existir. Tudo que Tivin podia fazer era voltar o seu olhar para mais perto de casa. Lannisporto tinha que ser reconstruída. As terras ocidentais iriam unir-se e o ouro fluiria das minas para os bolsos de muitos homens para que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, a casa Lannister também tinha que ser reconstruída. Felizmente, a sua filha de outra forma inútil estava grávida. Enquanto ela tivesse um filho, então esse seria o herdeiro de Tivin. Caso contrário, teria que ser o filho de Kevan, Lancel, de todas as pessoas, e Tivin preferia que isso não fosse necessário. Pensar na sua filha faz os lábios de Tivin adelgaçarem. Cersei tinha estado francamente histérica quando foi trazida de volta para Rochedo Casterly. Perder Myrcella tinha sido demais para ela e a sua mente tinha estilhaçado, ou assim Tivin tinha pensado. Felizmente, o mestre tinha sido capaz de ajudar a acalmar-se nestes últimos meses com remédios dos seus estoques. Agora, no entanto, Tivin encontrava-se a repassar algumas das coisas que ela lhe tinha dito nos momentos em que ele pensava que a sua mente estava verdadeiramente perdida. Ele nunca acreditou nela por um segundo em nada disso, é claro. Mas agora ele era forçado a reconhecer que ela provavelmente estava a dizer a verdade quando alegou que o punhal de aço se estilhaçou contra a carne de Axel naquele dia em Porto Real. Afinal, se o homem podia sozinho sobreviver aos tentáculos de um Kraken capaz de destruir muralhas de pedra de milhares de anos, ele provavelmente poderia sobreviver a uma única lâmina brandida por uma mulher da idade de Cersei e com falta de força física. Ele provavelmente poderia sobreviver a muito mais do que isso até. Mas então, se ela estava a falar a verdade quando ele pensou que ela estava a ser histérica sobre isso, então isso punha em causa se ela estava a dizer a verdade sobre o resto também. Tal como dormir com o jovem rei múltiplas vezes, bem como que ela lhe tinha gritado em relação à verdadeira paternidade de todos os seus 3 filhos. Não, Tivin recusava-se a acreditar nessa última. Cersei só estava a tentar dizer as coisas mais vis possíveis numa tentativa de o magoar. Realmente foi bom que o mestre tivesse sido capaz de a acalmar. E além disso, mesmo que ela estivesse a dizer a verdade sobre dormir com Axel Baratheon antes de tentar matá-lo, não é como se algo tivesse resultado disso, infelizmente. Esse pode vir a ser o maior arrependimento de Tivin a longo prazo. Se ao menos Cersei tivesse sido engravidada por Axel Baratheon, bem, para ser justo. Não era como se eles soubessem com certeza ainda se quaisquer que sejam os poderes que o rei tinha sequer poderiam ser herdados pelos seus filhos. Mas se pudessem,
Esse poder nas mãos da casa Lannister teria sido verdadeiramente maravilhoso. Não importa. Tywin não pode mais se distrair com o que poderia ter sido. Nem podia permitir-se ser distraído pelo que estava a acontecer em Porto Real ou em qualquer outro lugar do continente. Ele tinha que mudar o seu foco. Havia apenas um número limitado de anos que lhe restavam nos seus velhos ossos e ele seria amaldiçoado se deixasse a casa num estado ainda pior do que o seu pai o fez antes, de ele finalmente se ir embora. Abanando a cabeça, o velho leão vira-se e dirige-se de volta para o andar de baixo no rochedo para voltar ao trabalho. Como resultado, ele está apenas meio minuto atrasado para testemunhar com os seus próprios olhos enquanto algo voa incrivelmente rápido centenas de metros acima. Algo, vagamente em forma humana. Olhando para Rochedo Casterly enquanto passa por ele, Axel bufa com desdém. Ele ficará feliz por nunca mais ter que ver o lugar ou outro Lannister além de Tyrion, para ser sincero. Esperançosamente ninguém iria irritá-lo e fazê-lo voltar para cá tão cedo. Por agora, enquanto ele deixa a enorme fortificação natural para trás na distância, Axel abranda um pouco e aprecia a paisagem. Ele nunca em 1 milhão de anos pensou que veria Westeros inteiro assim, desta altura. Na verdade, ele para por um momento logo após as colinas das terras ocidentais, a meio caminho de Porto Real, e apenas gira num círculo lento enquanto paira no ar. Ele pode ver tanta coisa daqui. Para o norte, ele pode distinguir as montanhas da lua. Para o sul, ele vê os campos agrícolas ondulantes da Campina, bem como a Mata do Rei e as marchas dornesas para além delas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.